Mais um episódio começando da Domcast Papo Empresarial. E hoje eu estou aqui com o Diego Batista, CEO da Van Gogh e da VG Estágios, empresas especializadas em pessoas, recursos humanos. Diferente de departamento pessoal, hein, gente? Recursos humanos. Diego, obrigada pela presença. Obrigado você pelo convite, Luciano. Que prazer ter você aqui comigo. Prazer é meu. Vai ser sensacional esse bate-papo aqui. Eu que te agradeço o convite. O Diego, gente, além dele ser um administrador de empresas, ele é um especialista em recursos humanos. Já está no doutorado, né? Tô agora no mestrado, na verdade, né? Vai começar daqui a pouco. Exatamente. Tem aí várias cadeiras, presidentes, conselheiros, coordenadores, uma vasta lista no seu currículo, além de ser o CEO da Van Gogh, recrutamento e seleção, né? Isso. E VG Estágios. VG Estágios é uma empresa mais nova? Isso, ela vai fazer 2 anos agora em dezembro. Então ela surgiu como um braço da Van Gogh, foi uma necessidade que a gente identificou através dos nossos clientes. Porque a gente já trabalhava recrutamento e seleção de todas as posições, incluindo de estágio. E aí o nosso cliente falava assim, poxa, Diego, mas você faz o recrutamento. Mas aí depois eu tenho que mandar uma outra empresa fazer a administração do contrato, conforme a lei de estágio. Então eu tenho que ficar me dividindo entre 2 empresas. E aí eu fiquei uns 2 anos... Porque você fazia o recrutamento dos estagiários também? Isso, exatamente. Só que eu não fazia a gestão burocrática do contrato. Então ele tinha que acabar buscando uma outra empresa aí no mercado. E tem inúmeras que fazem, né? Como agente de integração. Então eu falei, olha, por que não começar então a vislumbrar esse cenário também? Aí eu fiquei uns 2 anos aí estudando como que funcionava, a lei de estágio no Brasil, e aí falei, olha, vamos abrir a VG Estágios, né? Aí pegou de Van Gogh ali o V, o G, pronto, abrimos a VG Estágios, que vai fazer 2 anos, que cresceu inclusive muito rápido. Não, com certeza. Não tenho dúvidas, porque assim, apesar de termos inúmeras, mas temos ali poucas muito mais fortes, né, no mercado. Ainda, né? A gente tem algumas hoje, por exemplo, né? Eu não CIE, vou... né? enfim, não é... Eu vou falar isso, faz parte da nossa vida que é muito empresa. grande. E nós temos uma outra muito grande no Brasil, que é a Nube também, que já tem 25 anos no mercado, né? Que hoje tem uma fatia bem considerável do mercado, até porque eles pegam grandes empresas. Mas o que é o diferencial, na verdade? Porque assim, a lei de estágio é a mesma para todos. Então não tem como a gente fazer muita coisa de diferente. Não tem como mudar. Mas o que tem é como você oferece isso para o cliente, os diferenciais que você pode entregar. Então, por exemplo, no meu caso, eu tenho um banco de currículo, mas eu não entrego para o meu cliente um monte de currículo quando ele me busca, por exemplo, para ter um estagiário. A gente faz o processo seletivo. Assim como se ele estivesse contratando CLT, tem todos os critérios estabelecidos, tem lá todo o processo de entrevista, de avaliação comportamental, tudo mais. Aí encaminha-se os melhores para que ele decida. Ele decidiu, a gente faz todo o trâmite, assim como todas as outras empresas fazem. E um diferencial que nós temos é a plataforma de educação. Então, o que nós fizemos? Nós buscamos uma plataforma de educação corporativa, que hoje já tem mais de 60 cursos e treinamentos. Ele pode, de forma online, no horário que ele tiver disponibilidade, o estagiário acessa, ele simplesmente vai lá e faz os cursos, que podem ou não ser relacionados à área dele da faculdade, ou à área mesmo de atuação dele no trabalho em si, e aí ele gera certificado, ele pode usar para horas complementares. E aí agora tem um outro, eu não sei se eu posso contar essa novidade, posso, né? Saiu ontem. É com você. Então, ontem a gente ficou sabendo de uma novidade, foi feita uma parceria com uma federação que emite carteirinhas estudantis, e aí agora há permissão para que a gente selecione 5 trilhas de desenvolvimento, até mesmo para quem não é estagiário, até para quem é funcionário também a gente vai poder fazer. Se a pessoa cumprir essas 5 trilhas, no final vai aparecer para ela um banner, onde ela vai poder solicitar a carteirinha dela e conseguir pagar MEI agora em tudo que ela quiser. Então, é uma forma também de incentivar com que aquele profissional ou estagiário que está ali para se desenvolver como profissional, ele possa, de fato, ali se sentir motivado, né? Claro, ele tem a carteirinha ali da faculdade dele, né, e tudo mais, mas às vezes ele quer ter um outro tipo de incentivo, né? Então ele vai lá e consegue, agora, ao mesmo tempo que ele aprende, ele também ganha. Então isso é bem bacana. Não, com certeza. E hoje a Van Gogh e a VG, elas trabalham em empresas públicas e privadas?
principalmente a VG, vocês trabalham com órgãos públicos também? Então, hoje a gente não entrou ainda nessa vertente. Nós tivemos uma oportunidade no ano passado de fazer essa parte, mas aí a gente decidiu, porque estava muito no início, aí a gente estava buscando um sistema para automatizar mais ainda a gestão do contrato, para melhorar cada vez mais isso. Porque uma coisa é você ter 10 estagiários, você faz a gestão ali mais simples. Agora, nós já estamos passando de 100 estagiários pelo Brasil. Brasil? No Brasil. Meu Deus. Então, a gente já tem espalhado em várias regiões do Brasil estagiários dos nossos clientes. Então, você imagina fazer gestão para acompanhar período de estágio, quando essa pessoa tem que ter avaliação obrigatória, quando é que está encerrando, emitir a pólice de seguro de todo mundo. É uma gestão burocrática. O sistema é próprio? Não, é um sistema um sistema terceirizado. A gente contratou uma empresa que já tinha esse sistema pronto. Ele é white label, então ele fica com a nossa logo ali e tudo mais. A gente faz a gestão por lá. Sim. Então, Legal. facilitou muito a nossa vida. Então, agora, a partir de agora em diante, a gente se sente mais confiável de poder entrar. É mais seguro, né? Para poder estar entrando. Uma das empresas que a gente citou é a que pega mais, né? Então, acaba que... Mas a gente está numa... Bom, a gente está falando de Brasil inteiro. Aí, quando a gente fala de Brasil, obviamente, se você for ir para os grandes centros, principalmente, você está com uma grande malha na mão aí de pessoas, né? Sim. De empresas para poder... Empresas privadas para você poder trabalhar, né? Tem muita. Então, assim, hoje, claro, né? Aqui Brasília é nosso campo principal de atuação. Mas nós, por exemplo, atendemos no início desse ano uma empresa daqui de Brasília e ele participou de uma turma de mentoria do segmento dele. E ele simplesmente decidiu chegar lá e falar, olha, tive uma ótima experiência com a VG Estágios, por que vocês não procuram a empresa e tudo mais? No outro dia, 25 empresas estavam entrando em contato comigo de várias localidades do Brasil. Você quase arrancando os cabelos. Não, eu quase arrancando os cabelos. Falei, meu Deus, o que está acontecendo? Aí ele me avisou depois que eu já estava respondendo todo mundo sem entender nada do que estava acontecendo. Eu falei, onde é que acharam o nosso contato, né? O que aconteceu? E aí eu descobri que foi nessa mentoria. Aí depois eu fui convidado para dar uma aula nessa mentoria sobre a lei de estágio. Aí, pronto. Aí essas empresas 25 referenciaram para outras, Aí é boca a boca, né? Aí é boca a boca, Diego, me conta, o que foi que te levou a lidar com essa área empresarial, com essa gestão empresarial de recursos humanos? Eu sei que você, ao longo do seu histórico aí profissional, você já veio aí de grandes empresas, né? Já atuou também em SESC, Senat, tudo isso. Mas o que foi que te chamou a atenção para trabalhar com RH, com recursos humanos? Bacana. É muito legal essa pergunta. Olha... É um desafio, né? Não, porque o RH ele sempre esteve na minha vida profissional, né? Eu sempre trabalhei como administradora em empresas desde muito tempo, há mais de 20 anos na área privada. Então, eu sempre estive muito próximo do RH e sempre contratei psicólogas para trabalhar comigo. Nunca, sempre nas montagens dos meus setores de RH, porque até então, na época, não tinha tanto a questão da terceirização. Sim. Eu montava as áreas de recursos humanos e a primeira coisa que vinha na minha mente eu preciso de uma psicóloga. Porque só psicólogo vai entender um ser humano e fazer um bom recrutamento e seleção. Legal. Então, me conta aí por que veio essa vontade de atuar com recursos humanos. Bacana. Eu fui, durante a minha carreira, 7 anos da área financeira. Nossa! Olha para você ver, eu fui 7 anos da minha carreira da área financeira, né? Então, eu fui trabalhar no Itaú, fiquei durante um período trabalhando no Itaú, lidando com tudo que você imaginar dentro do banco. Depois eu saí de lá e fui atuar numa empresa de terceirização de frota, que a gente atuava com muito contrato do governo, então os veículos do metrô, por exemplo, aqui de Brasília eram nosso, Polícia Civil e Militar da Paraíba, enfim, do Goiás, enfim, a gente tinha muito contrato. E eu era da onde? Do financeiro. E aí, eu fiquei no Itaú 3 anos, lá quase 4 anos nessa empresa, mais ou menos. E aí, um belo dia, eu fui mandado embora. E aí, quando eu fui mandado embora... Coisa de banco. Coisa de banco. Eu já tinha saído do banco, na verdade. Tinha ido para essa empresa, né? Da Quality, a Quality Frotas. E aí, esse diretor, quando ele me procurou para poder, né, fazer o meu desligamento, ele falou assim, olha, cara, você é muito bom naquilo que você faz. Mas estar no financeiro te limita. Você é uma pessoa de relacionamento, as pessoas gostam de você. Você é muito comunicativo, você precisa trabalhar com gestão de pessoas. Olha isso. E eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, não, mas não é possível, o cara falou que eu sou muito bom, tá me mandando embora, eu sou da área financeira, é o que eu sei fazer, aí eu tenho que migrar para outra área.
E aí eu comecei a estudar o que é que envolvia essa história de gestão de pessoas. E aí, eu estudando, eu tinha entendido que em 2012, antes de eu passar por essa empresa, eu tinha feito algo que era RH. E eu não sabia que era. E aí eu fui entender que aquele processo seletivo que eu ajudava a fazer, muitas vezes numa instituição que era uma instituição que ajudava pessoas de baixa renda, né, que era um processo seletivo um pouco diferente, mas toda aquela parte de triagem curricular, de entrevista e tudo mais, fazia parte de um processo de recrutamento e seleção. Aí eu falei, uai, calma aí, 2012 eu tive contato com isso. Então, eu vou me aperfeiçoar nisso. E aí eu aproveitei a disciplina que eu tive durante a faculdade, que era um semestre inteiro, na verdade, falando só da parte de gestão de pessoas. Eu saí, já entrei logo direto numa pós. Tive a oportunidade de entrar na Ambev. Aí quando eu fui para a Ambev, você imagina trabalhar com 500 colaboradores. Na época, o RH era o único RH para cuidar do CDD Brasília. Isso aqui em Brasília. Aqui em Brasília. Era o RH responsável de cuidar do CDD Brasília, que fica, né, até hoje ali ao lado da cidade do automóvel, e o Gama, que era a antiga fábrica, que agora foi para Anápolis. Então, nós cuidávamos das duas Então, você unidades. já entrou na Ambev no Recursos RH, Humanos. no RH. Ah, legal. E aí, ali, foi uma escola da vida, multinacional, lidando com esse volume de pessoas. Então, você imagina, Você não rodar poderia pesquisa de clima, avaliação de desempenho, era tudo multiplicado vezes 10, 20, 30. E ali foi uma escola para mim. Dali em diante, nunca mais eu saí. Aí de lá eu saí, fui trabalhar numa consultoria a nível nacional. Aí nessa consultoria a nível nacional eu pude ter oportunidade de responsável técnico a nível nacional do Senat Grupo Pão de Açúcar. Né? E aí contratei profissionais do Brasil inteiro, lidei com várias outras grandes empresas. E aí eu falei, olha, quer saber de uma coisa? Eu vou abrir algo que é para mim. E aí foi quando eu abri a Van Gogh, que foi a primeira empresa que eu abri, porque eu me apaixonei. Na verdade, eu já era apaixonado em trabalhar com gestão de pessoas, mas eu me apaixonei especificamente em conseguir fazer consultoria para as empresas. Sim. Né? Até porque na administração a gente tem isso muito forte, Sim. de prestar consultoria. Né? Sim. Então eu falei, olha, dentro da minha área de especialização eu tenho uma vasta atuação. Então, por que não? Por que não? E aí foi quando eu abri a Van Gogh, né? Quando eu abri a Van Gogh, eu já tinha atuado com tantas outras empresas que acabou que, assim, claro, o início não foi nada fácil. Mas uns 6 meses ali depois, com a empresa já aberta, os processos rodando, 2019. Putz, pré-pandemia. Pré-pandemia. Então, ali, 2019. Nossa. Então, aí você imagina, esse processo todo acontecendo, aí uns 6 meses depois, mais ou menos, começou a aparecer cliente. Dessa outra empresa que eu tinha trabalhado. Ah, você está trabalhando com o quê? Estou fazendo tal coisa. Não, você não quer vir trabalhar comigo? Aí começou a vir. E assim a Van Gogh foi começando. E a gente está aí há 5 anos. Então, de tempo total, de 2012, que foi a primeira vez que eu tive contato com a área com RH. Até agora, 11 anos se passaram. 11 anos se passaram. Então, extremamente apaixonado pelo aquilo que eu faço. Não penso de jeito nenhum em sair. É o que eu gosto, é a minha grande paixão. E minha esposa fala, Diego, você nasceu para isso. Porque... Eu acho também, eu acho que você tem assim, a sua postura, o seu semblante é para pessoas. Sim. Eu não consigo me ver como financeiro. Eu jamais falei, ele trabalhou no financeiro. E o engraçado é que hoje, quando eu me analiso na minha época do Itaú e depois dessa outra empresa que eu trabalhei na área financeira, eu fico assim, gente, como é que eu dei conta durante tanto tempo? Porque realmente não era para mim. Não era, me limitava muito, porque eu sempre fui de estar com pessoas, treinando, conversando, incentivando, desenvolvendo. E aí, de repente, eu vou para ali para trás de um computador. Planilhas, mil, lidando com contas a pagar, contas a receber. Possível, assim, lidando com volumes catastróficos de dinheiro, assim, né? Então, é banco, né? Então, assim, não tinha como. Então, hoje, olhando, eu falo, nossa, Deus foi muito bom comigo. Porque eu saí, né, disso e vim para a gestão de pessoas, que foi onde realmente eu me encontrei. E é nisso que eu invisto todo o meu conhecimento, todo o meu tempo, tudo. E quando você abriu a Van Gogh, obviamente, seu primeiro desafio deve ter sido, quando as primeiras empresas chegaram, você operava, mas provavelmente os primeiros desafios era recrutar e selecionar a sua equipe, né? Olha, e porque não fala como é que é casa de ferreiro, espeto de pau, não, pelo amor de Deus. Mas, olha, foi isso mesmo que aconteceu. Porque começam a vir as demandas e você precisa montar uma equipe. Sim, e era eu-equipe.
né? Então, Sim, eu imagino. Então só tinha eu. Então as primeiras vagas ali, digamos que as 5, 6 primeiras vagas que apareceram, foi eu mesmo que fiz, né? Dava para ir fazendo, era tranquilo e tudo mais. Com quem lidava às vezes com 60 vagas a nível nacional sozinho, eu falei, 6 vagas, né? Então tá de bom tamanho. Mas aí eu entendi que ia chegar em algum momento que eu não ia ter capacidade de atendimento e aí eu ia fazer com que a empresa que estava ali no início, poxa, os clientes que tivessem uma péssima experiência. E aí foi quando eu já comecei, então, a fazer o recrutamento para trazer a primeira consultora que trabalhou comigo, que, inclusive, hoje ela ainda presta alguns serviços para mim, mas ela não está mais comigo, mas se tornou uma grande amiga. Sim. Mas ela veio e foi assim, nossa, foi um alívio, porque ela já veio com muita experiência e bagagem do mercado. Sim. Isso ajudou muito o trabalho que a gente fez. E aí dela veio a segunda, que veio a terceira, e aí foi indo, né? Então, a gente foi crescendo aos poucos, mas lidar com a parte de recrutamento, na verdade, ele é um desafio, não vou dizer que do nosso país, sabe? Assim, acho que geral. É, né? Geral, é. Eu não tenho muito contato na parte... Aqui, na verdade, a gente tem alguns aspectos que muitas vezes dificultam, né? Até porque a gente só tem, por exemplo, não estou dizendo que a CLT dificulta, nunca. Vocês trabalham com todos os segmentos? Todos os segmentos. Vocês fazem algum nicho? Hoje a gente atua com todos os segmentos. Todos os segmentos. A gente já até tentou. Mas, em todos os segmentos, em níveis também, operacional... Sim, estratégico, tático, tudo. A gente atua com todos os tipos de vaga. Aí, normalmente, o que eu faço? Eu sempre identifico na minha equipe as pessoas que lidam melhor com determinado... e aí, eu não gosto, por exemplo, de pegar... o cliente abriu 5 vagas de uma única vez. E eu ir lá e ficar distribuindo em vários consultores? Não. Sim. Então, fica um consultor específico atendendo aquela empresa, todas aquelas vagas, justamente para poder o cliente não ter que ficar, não, mas essa vaga não está com você, está com fulano, está com outro. Não. Sim. Então, e aí, inclusive, ele vai até entendendo melhor. Qual é o perfil daquele cliente que a gente atende, sim, o que ele mais gosta num candidato. Por exemplo, se ele não gostou dos candidatos, poxa, ele consegue já funilar ali, entender melhor como que ele vai ser mais assertivo no processo. Então, isso facilita muito. Então, por isso que a gente consegue transitar nesse formato. Alguns amigos já até falaram, Diego, por que você não nicha? Falei, poxa, assim, eu poderia fazer isso, mas eu já tive expertise... Se você consegue, né? A gente consegue transitar bem. Então, eu falei, olha, então, para mim, não faz muito sentido. Então, mas hoje aí o fato de você, por exemplo, não nichar o seu negócio, não dificulta mais a questão do recrutamento e seleção? Mesmo você tendo equipes específicas? Não dificulta, porque assim, acaba que a gente vai ganhando uma vasta experiência. Com isso, a gente vai conseguindo identificar, inclusive, o que é bom em um segmento que pode ser bom aplicado no outro. Então, a gente começa a trazer até boas práticas e melhorias para outras áreas, né? Então, antes de vir para cá, por exemplo, teve um empresário de Roraima que entrou em contato conosco, vai abrir uma operação em Brasília e quer contratar um profissional. E aí, muitas vezes, a empresa chega e fala assim, mas você já tem escritório aí de advocacia? Tem. Tá, mas o escritório de advocacia que eu atendo aqui é porte diferente do seu, né? Pode ser maior, pode ser menor, pode ser do mesmo tamanho. Mas eu quero balizar o salário, eu não sei quanto que eu vou pagar. E aí entra toda essa nossa expertise de entender, mas vamos lá, que tipo de profissional que de fato você precisa? O que esse profissional vai fazer? Qual que é o tamanho da sua empresa? O que você espera desse profissional? Não é isso definido. Exatamente. Né? Porque não adianta nada eu chegar lá para ele e falar assim, então... Eu atendo aqui, sim, escritório de advocacia que, em média, pagam X mil reais. Sim. Não é a mesma realidade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então, mesmo a gente atuando com empresas que são da mesma área de atuação, também são totalmente diferentes. Então, isso é bom, que aí a gente vai se especializando, vai aprendendo e vai pegando as boas práticas do mercado e vai aplicando, né? Então, isso ajuda muito. Porque hoje, assim, quando a gente fala de recrutamento e seleção... Basicamente, a gente fala aí de serviços, benefícios, né? E isso eu sempre pontuei muito dentro das empresas que eu trabalhei. Durante 15 anos eu trabalhei dentro de uma única empresa, onde a gente montou um bom recursos humanos. Na verdade, eu tenho muito orgulho de falar que a gente tinha um excelente recursos humanos, porque a gente definiu muito sobre essa questão que não se olha. Sim. Que é a estrutura da empresa, né? O que o CEO, o que o dono quer daquela empresa? Que é isso que ele vai passar para o funcionário. Perfeito. Porque geralmente eles começam ali do meio, né? Eu preciso de 5, vou dar um exemplo, 5 advogados.
Ok, mas quais são os princípios, quais são os valores? Quem é a sua empresa? O que eu vou falar para a sua empresa? Eu acredito que no seu briefing lá você deve Sim. fazer isso. O que você encontra, Diego, nesses briefings? Olha, a gente encontra Não, porque eu acho que você encontra um pouco do que eu encontro também. Meu Deus. A gente encontra de tudo, De tudo. de tudo. Pra você ter ideia, hoje, a gente tem uma dificuldade, porque é o seguinte, por atender mais de 100... Hoje a gente já passou de 100 empresas atendidas no Brasil, né? Uhum. E aí, antigamente, cada empresa que entrava em contato, eu falava, olha, consultor, você vai ficar responsável por essa vaga. Ele ia lá e entrava em contato com o cliente para poder ir lá e fazer uma reunião de levantamento de perfil. Sim. Só que, enquanto ele estava ali, ele tinha outras 5 vagas para poder abrir. E isso estava fazendo a operação começar a travar um pouco. Uhum. Então, o que a gente fez? Como a gente tem uma plataforma de RH, nós colocamos isso de forma mais automatizada. Então, a gente criou um formulário. Né? É parecido com o Google Docs, mas é interno da nossa plataforma. Sim. Ele é muito intuitivo e lá ele faz algumas perguntas que são primordiais para que a gente identifique o melhor profissional para essa empresa. E veja, já estando lá as observações do que é que nós precisamos saber da empresa, eles não sabem responder. Não sabem responder. Não sabem. Eu imagino. Então lá pergunta assim, por exemplo, qual o conhecimento necessário que você precisa? Aí lá entre parênteses tem uma explicação do que a gente precisa. O que vocês estão perguntando? Eles não colocam, eles colocam Sim. parte comportamental. Sim. Mas a parte comportamental tá lá no terceiro quadrante ainda, assim, ainda tá, né? Mas ele vai lá e coloca. Então acaba que quando o consultor recebe aquele documento, ele vai lá e tem que entrar em contato com o cliente da mesma forma. Se for necessário agendar uma reunião, ir lá e falar, olha, a informação aqui veio incompleta, nesse campo a gente precisa saber tais informações. Ah, eu não sabia, me desculpa, então é isso. Aí a gente vai lá e altera. E aí tá tudo bem. A gente tá ali para isso mesmo. Mas mesmo sendo intuitivo, muitas vezes a empresa nos procura sem nem saber o que ela quer. O que ela quer. Às vezes ela não tem uma ideia do que essa pessoa vai fazer no dia a dia. Ela não tem ideia de remuneração. Não, desenho de perfil, muito menos, né? Não tem. Não tem. Desenho de perfil? Não. Não tem. Ela não sabe nem o que ela vai buscar no mercado. Buscando. Exato. E aí, o que acontece muito, assim... eu trabalho muito com a parte operacional, né? E tem sindicatos, óbvio, né? Tem ali as convenções coletivas de trabalho que você tem que estar ali equilibrando, né? A convenção, o que a empresa quer dar e tem que ter benefício. O que a convenção quer votar para aprovar ou não. E o que eu vejo muito hoje dentro desse processo operacional é que a empresa quer pagar muito pouco, com praticamente zero benefícios, mas ele precisa de vagas a serem preenchidas e com rapidez. Sim. Tudo é para ontem. Tudo é para ontem. Não sei, esse meu segmento é para anteontem, né? No meu, só na Grécia que acontece isso, aqui no Brasil. E você sabe que durante 15 anos a gente tinha uma oferta boa. A gente conseguia preencher com essa rapidez. Eu já cheguei a preencher vaga, eu já cheguei a preencher 60 vagas em 3 dias. Eu imagino. 60 contratações em 3 dias. Pós-pandemia, a sensação que eu tive é que o que aconteceu com as pessoas? Você teve essa sensação no seu negócio também? Sim, eu tive não só com o meu, mas também comecei até educar os nossos clientes para poder conseguir entender. Porque, veja, se a gente for fazer uma análise, né, assim, o mundo ele está em constante mudança o tempo inteiro. Isso também aconteceu no cenário de recrutamento e seleção, da retenção de talentos ou da atração de talentos também. Sim. Antigamente, a gente tinha o poder da escolha 100% na mão da empresa. Por quê? Porque a empresa, ela divulgava a vaga como? Não tinha meios digitais, era jornal. Então, colocava lá, contrata-se vendedor, quem tiver interesse, trazer currículo, endereço tal. Sim. Então, montava-se aquelas filas intermináveis, um monte de gente querendo trabalhar, ou seja, era mais gente concorrendo por vaga, né, do que vaga disponível. Então, eles podiam ficar, não, eu quero esse, eu não quero aquele, eu quero esse, não quero aquele, e era assim que funcionava. Advento da internet. As empresas começaram a criar redes sociais, terem sites e tudo mais, aonde as pessoas podem ir até elas
e descobrir quem é essa empresa. Quem é essa empresa? O que ela faz? O que ela acredita? Será que faz sentido eu trabalhar lá nesse lugar ou não? Então, hoje, o candidato, antigamente a gente tinha um foco, e é isso eu falo através de uma pesquisa que foi feita de tendência de RH para 2024. Foi uma palestra que eu fiz no início desse ano, num evento aqui em Brasília. A gente tinha o foco muito em descrição de cargo. O nosso foco era sempre o quê? Divulgar a vaga, sempre colocando no detalhe do detalhe do detalhe a descrição do cargo. Agora não é mais. Agora, o que chama a atenção é como você divulga esta vaga. É a forma estratégica de como você coloca essa vaga para chamar a atenção das pessoas. Olha, hoje, se você prestar atenção, tem empresa que ela não coloca lá as atribuições que a pessoa vai ter na vaga. Mas ela coloca: você deseja vir trabalhar numa empresa que atua em tal segmento, que é a que mais cresce. Olha a mudança. Ela mudou o texto. Né? Olha como chama a atenção. A pessoa já olha e fala: poxa, é uma das maiores empresas para se trabalhar. Essa empresa tem oportunidade de crescimento. Sim. Olha, vai ser um gigante na minha carreira. São os benefícios indiretos. Exatamente. Né? Então, é a forma a qual eu começo a divulgar esses processos para fazer esse recrutamento. Porque aquele modelo antigo, ele não funciona mais. E agora é o seguinte: a empresa, ela pode ser a melhor. E todas, eu falo isso porque eu converso com vários amigos meus que são diretores de empresas gigantes que pagam muito bem. Até eles falam: Diego, eu não consigo achar. É mesmo, Diego. Porque hoje as pessoas estão muito focadas naquilo que é importante para elas. Sim. E aí, por exemplo, você vai contratar uma pessoa. Se você pegar uma pessoa que o foco dela é só em dinheiro, quanto maior for o salário para ela, é melhor. Sim. Agora, se ela está focada em qualidade de vida, vamos supor que ela é igual eu agora que me tornei pai recente. Tá com 3 meses, quer estar perto dos filhos para acompanhar o crescimento, a educação e tudo mais. Ela quer tempo de qualidade. Será que de fato uma vaga presencial para ela vai ser interessante? Será que ela não vai olhar mais para uma vaga de modelo híbrido até home office? Enfim, as visões começam a mudar. Então, hoje é o que é mais importante para quem está do outro lado. Eu não estou dizendo aqui que a empresa ela é obrigada a se adequar a isso, de jeito nenhum. Mas hoje, a empresa ela precisa olhar para a realidade do mercado e responder a isso. Ela precisa mudar o olhar dela. Ela precisa mudar o olhar. Porque antes a empresa olhava de uma forma assim: eu tô dando emprego. Sim. Como assim? Tá aqui, ó, tem vaga. É como se eu estivesse fazendo um favor para a população. Hoje, esse olhar muda e essa posição muda também. Olha, e aí tem um outro detalhe que eu acho que esse dado é importantíssimo quando a gente fala de recrutamento. Hoje, em média, um candidato, ele se candidata em 23 vagas ao mesmo tempo. Isso é um dado recente desse ano. Esse candidato, ele pode ser operacional, tático, qualquer vaga. Você tá brincando. Qualquer nível. Isso aí é um dado que ele se candidata em 23 vagas ao mesmo tempo. Aí sabe aquelas empresas que gostam de ser burocráticas, que criam processos seletivos que não acabam nunca? Vão ficar sem os melhores talentos. Simples assim. Porque quem andar mais rápido pega. É assim que vai funcionar. E aí tem um outro detalhe. Ele entrou 31 dias depois. E olha essa. 31 dias depois, ele já está avaliando a possibilidade de buscar outras oportunidades. A gente não tem mais nem 90 dias, que é o período de experiência. A gente está falando de 31 dias depois. Isso não sou eu que estou falando. Isso são dados das pesquisas que foram divulgadas de tendência de RH para 2024. Então, veja, quando a gente analisa esses dois fatores, quando eu olhei, juro para você, quando eu li essa pesquisa, eu sentei com a minha equipe e falei assim: como que a gente vai ter que melhorar? Não, e tem um outro detalhe, porque a gente tem uma porcentagem da população brasileira que tem aí um nível de escolaridade mais baixo. Sim. Que hoje, qual é a média aí para você contratar uma operação? 2º grau. Sim, ensino médio completo e pronto. Ensino médio completo, ponto. Esse ensino médio completo está nessa categoria que você falou agora. E olha, eu vou te falar. Ele entra 30 dias depois, ele está ali procurando outro emprego, uma coisa melhor. Quanto mais operacional for, mais difícil é, inclusive. Não. Aí você pega essa categoria baixo de 2º grau completo, é uma categoria que, infelizmente, não sabe falar direito, não sabe se portar direito, e aí, dependendo do cargo, mesmo que seja o nível operacional, ele precisa estar em um lugar que ele precisa ter um porte... Não consegue contratar. Exatamente. Porque ainda assim, dentro dessa categoria, ainda assim,
Tem gente que fala, qual é o valor do salário? Exato. 1.541? Não Eu não interessa, quero. não. Ah, mas olha o que a gente escuta muito, inclusive. Nossa. Ah, mas não tem vale alimentação? Não quero. Não tem plano de saúde? Não quero. Ah, o vale transporte não é pago em dinheiro, é no cartão? Não quero. Então, é isso que a gente encontra. E, ó, por incrível que pareça, isso aqui eu não estou falando isso só de cargos operacionais. A gente está encontrando isso em tudo. Claro que quanto mais estratégico for o cargo, é diferente. O nível de maturidade do profissional é outro, né? Muito maior. A gente consegue abrir um espaço para negociação que é totalmente diferente. Agora, quanto mais operacional o cargo for, maior dificuldade a gente tem por esse tipo de mentalidade. Agora, veja. Por isso que eu te falei. No Brasil, a gente tem uma dificuldade grande nesse sentido. Eu dei uma entrevista semana passada para uma TV que estavam falando sobre, olha o assunto que nós discutimos, a desvalorização do diploma. Nossa. Quando me trouxeram o assunto, aí eu falei assim, não, vocês estão de brincadeira, não vamos discutir sobre isso. Eu sou professor, eu estou em sala de... Eu sei como é que é. Então, e quando eu trouxe isso para eles, eles ficavam, tá, mas a culpa é de quem nessa história? A culpa é do aluno que está lá no ensino médio, que tem que sair, entrar na faculdade e que não está querendo mais, porque eles querem oba-oba, ou a culpa está na universidade que não conseguiu identificar que o modelo de educação que nós temos hoje tem que mudar. Tem que mudar, tem que acompanhar isso. Tem que acompanhar as evoluções. Você tem ideia, ó, com certeza você viaja muito, você vai para congressos, workshops, vai para eventos e tudo mais. Hoje, talvez, você ir para um evento que é 3 dias, que a gente chama das imersões, né, da vida, você sai de lá com mais nível de conhecimento do que 4 anos em sala de aula. Com certeza. Aí você pergunta assim, ah, mas por quê? Sim. Provavelmente, pode ser pelo nível do conteúdo, pode ser, mas eu acredito que é pela ambiência. Sim. As pessoas estão ali buscando o mesmo objetivo, mas quem está transmitindo o conhecimento conhece na prática. Exatamente. Que é uma coisa diferente. Porque eu falo isso, eu volto hoje na instituição onde eu me formei para dar palestra todo ano. E eu converso isso com os professores que me deram aula. Eu falo para eles, há quanto tempo vocês estão fora do mundo corporativo? Mas vocês estão continuando ensinando para os alunos que vão para o mercado. Que é só teoria. É só teoria. A gente tem temos uma universidade, eu tenho muito isso, por exemplo, meu filho, ele faz administração na UNB. E eu tenho um receio. Por quê? Porque tem essa questão da prática. E isso vai, de alguma forma, influenciar na vida dele quando ele se formar. Vai. E olha... A não ser que ele queira fazer um concurso. Você tem ideia? Minha prima, ela terminou o ensino médio com 15, foi bem antecipado. Ela entrou na faculdade ali em torno dos 17. E ela fez administração. Quando ela se formou, eu fiquei pensando assim, meu Deus, é o último curso que eu quero fazer na vida. Porque para mim a administração ninguém tinha sucesso, todo mundo só fazia. Claro, mas ninguém tinha sucesso nenhum. Por quê? Porque eu ficava olhando para aquela realidade. Não que ela não teve, hoje ela tem muito sucesso na carreira, graças a Deus, mas a questão é que eu olhava para a forma que as pessoas que eram formadas em administração atuavam e eu não vislumbrava. Isso antes de eu entrar na faculdade. Agora imagina essas outras gerações que estão aí agora 100% focado em querer buscar resultado, rápido. O negócio é para ontem. A gente discutia até, sei lá, ano passado, geração Z. A gente tá discutindo geração alfa, já criou outra. E a gente ainda nem aprendeu o que era geração Z direito. Já criou outra que vai de 2010 até 2025 agora, essa geração. Então, assim, quais que são os anseios dessa geração nova que está chegando? E é uma geração que eu vou te falar, ela está forçando o mercado para ir num sentido contrário que as gerações passadas não fizeram. Por quê? Porque eram gerações que eram mais conformes. Elas aceitavam muito aquilo que era imposto. Hoje não mais. Hoje não mais. Meu Deus. É o ar-condicionado, né? É não? Engasguei. Ele corta. Tá bom. Você corta isso. Meu Deus. Toma uma aguinha aí pra... Nossa, engasgar é horrível, Deus me livre. Então, as empresas, elas vão ter que começar a olhar dessa forma. Elas vão ter que começar a se alinhar com esses jovens, porque senão elas não vão conseguir
gente para trabalhar. Não, e tem uma outra questão, né? Que hoje eu ouço muito dos meus clientes isso. Eles falam assim, mas a pessoa entra, ela não quer ficar 2 anos nas empresas. Você acostuma, essa vai ser a nova realidade. A geração passada que ficava 10, 15, 20 anos dentro da empresa, acabou. Eu dou sempre esse exemplo, né? Quando o Twitter foi comprado pelo Elon Musk, antes de virar X, né? Foi amplamente divulgado para todos os lugares verem assim uma foto da antiga CEO do Twitter, né, que agora é X, deitada num colchonete, dormindo dentro do escritório, porque ela tinha um monte de trabalho para entregar. Quando as pessoas olharam aquilo, o que é que começou todo mundo a discutir? Cadê o nível de saúde mental? Nossa, tem necessidade disso? A pessoa não tem família, já destruiu a família, já isso, já aquilo. Sabe o que aconteceu com ela? Foi mandada embora. Sério, gente. Foi mandada embora. Foi uma das primeiras pessoas que foi no corte quando ele comprou o X. E aí, olha só o recado que os antigos estão dando para essa geração nova. Será que vale a pena se matar em função de trabalho? A que ponto que a gente está chegando? Até quando é que a gente vai continuar fazendo essas mesmas coisas? Muitas vezes custando a saúde, muitas vezes custando a família. Aí, um dia desses, eu fui questionado, né? Numa entrevista de que, mas essa geração não quer nada com nada, eles não querem nem assumir cargo de liderança. Eu falo, mas é claro, você sabe o que é que eles veem? Eles veem pessoas trabalhando 10, 15, 20 horas por dia, eles veem pessoas que os casamentos já acabaram, pessoas que reclamam o tempo todo que não tem tempo de ir na escola. Todo mundo tomando remédio. Todo mundo tomando remédio. Sem dormir. Não tem tempo de ir na escola dos filhos para poder levar, para poder buscar, para participar de uma reunião de pais, porque tem que estar lá sentado, trabalhando. Você acha que alguém vai querer assumir cargo de liderança para isso? Não vai nunca. Não vai nunca. Só que aí o problema sempre está no outro, né? É sempre assim. Mas o problema é o fulano, a empresa não faz isso, é ele quem quer fazer. Se ele faz e não é política da empresa e acontece, se torna política. Se torna política, exatamente. Começa a fazer parte da cultura. E aí, automaticamente, as pessoas vão sempre analisar esse tipo de coisa. Mas fulano saiu daquela empresa porque adoeceu. Será que vale a pena? Isso pra mim. Quando eu saí de uma das empresas que eu não posso citar aqui, eu saí por questão de problema de saúde. Meu problema de saúde não era em relação ao meu trabalho, era em relação à minha gestora. Era em relação à liderança mal preparada. Mas que tá melhorando, né? Agora sim. Né? Assim, eu acho que até isso que eu ia te perguntar, assim, quais foram os efeitos que a pandemia trouxe? A gente estava até conversando antes sobre isso. Que antes a terceirização ela não era tão presente, né, na vida empresarial. E quando chegou a pandemia, uma das primeiras coisas que eu pensei foi, a partir de agora, as empresas, para reduzir custos, elas vão precisar terceirizar. Sim. Não vai ser mais uma opção. Porque você manter uma equipe de RH dentro de uma empresa não é barato. Não é barato mesmo. Dentro de uma legislação trabalhista que nós temos. Sim. Então, eu pensei, vai mudar. Mudou? Mais ou menos? Mais ou menos, Mais né? ou menos. Mais ou menos. Porque a gente, inclusive, estava conversando aqui nos bastidores antes até de começar o programa. Que eu achei que ia ser um avalanche. Que hoje as empresas ainda olham muito para o RH como a figura do departamento pessoal. Que é a parte mais burocrática da coisa. Que é cuidar de folha de ponto, é gestão de benefício, é controle de férias, é admissão, demissão, né? Ele olha para o RH achando que é isso. O RH não é isso. O RH é a figura que está lá. Não é o responsável do recrutamento e seleção. Ele acompanha. Até porque quem toma a decisão se a pessoa entra ou não é o gestor da área. Então o RH ele acompanha o recrutamento e seleção. Mas ele está lá desenvolvendo treinamento, avaliando desempenho, ajudando a avaliação de desempenho, montando pesquisa de clima, conduzindo plano de cargos e salários, ou implementando, ou atualizando. Ele está mexendo, endomarketing, por aí vai. Ele está mexendo com uma série de questões que estão inerentes ao RH. Sim. E hoje as empresas ainda se limitam muito a essa história de não, se está tendo só essa parte burocrática, o meu funcionário não está reclamando, a gente está gerindo bem, está pagando no dia, o banco de horas está sob controle, está tudo bem, né? E na verdade não é bem isso. Então assim, hoje o BPO, né, a terceirização seja de qualquer, né, cenário, de qualquer área,
ainda é algo que precisa ser mais difundido no Brasil, porque as pessoas precisam entender quais são os benefícios que estão atrelados a isso. Um deles você já citou, redução de custo. Às vezes você tem uma equipe... Que para mim é um dos principais. Exatamente. Você reduzindo o seu fluxo de caixa, sua DRE, o custo desse, né? Principalmente as empresas de serviço que atuam com pessoas... Sim. É um valor considerável. Porque se a gente for analisar o CERN, a gente sabe que empresa privada, a finalidade dela é gerar lucro, né? Então, automaticamente, se a gente consegue... Baixa o custo. Exato, baixa o custo, então é melhor, né? Então, um dos benefícios é esse. Segundo, é que você vai contratar uma empresa que é especialista. Você vai ter pessoas ali, ou a pessoa, né, que estiver por trás da empresa que vai oferecer o serviço, que é especialista naquele assunto que você está contratando. Então, você vai conseguir ter a tranquilidade de soltar na mão daquela pessoa para que ela desenvolva. E outra, a sua aceleração de crescimento vai ser muito maior. Muito maior. Porque você está tendo ali todo um know-how de uma empresa que está por trás para poder te ajudar a desenvolver uma série de aspectos que são extremamente importantes. A gente agora está fechando inclusive hoje, né, foi enviado o contrato para poder a gente fazer a assinatura de uma empresa de engenharia, que a gente vai ter um prazer gigantesco de trabalhar com eles, porque, assim, no primeiro dia que eu fui lá ter reunião com eles, já deu match. Sabe aquela coisa de você chegar lá e falar assim, cara, a gente tem um monte... E eu adoro desafio, eu sou movido por desafio. Quando eu cheguei lá e falaram assim, olha, a gente nunca teve um RH, hoje a gente entende que a gente sempre teve um departamento pessoal. Aí eu falei, quantos anos? 35 anos de empresa. Eu falei, ótimo. Tem muita coisa pra gente fazer. Muita coisa. Muita coisa. Ou seja, lá a gente vai ter que construir do zero. Né? Vai ter que fazer tudo do zero. E, pelo que a gente já conversou, que a gente já trocou de ideias e tudo mais que a gente tem que desenvolver, o próprio dono já diz, Diego, eu espero que vocês fiquem aqui anos trabalhando com a gente. Porque isso que você me abriu de oportunidade aqui agora, que inclusive a proposta lá não era essa, tá? Era uma proposta simplesmente pra gente contratar alguém para trabalhar lá, na função. Montar um... Entenderam? Montar uma equipe, uma área lá e tudo mais. Quando eu apresentei para ele falou assim, não, isso daqui para mim faz sentido. Então, ele falou assim, olha, só de eu saber que eu não vou ter a dor de cabeça de ter que trazer novas pessoas, colocar essas pessoas aqui dentro, fazerem elas rodarem, ainda correr o risco de não dar certo. E eu trazer uma empresa especialista para cá, que já sabe como implementar, já sabe como fazer, ele falou, olha, eu prefiro pagar esse valor aqui, porque eu sei que no final vai me render muito mais do que se eu pagar isso daqui. Né? Então, fazer conta mesmo. É fazer conta. E olha, eu vou te falar bem a verdade. Assim, eu, por exemplo, já tive BPO financeiro para trabalhar na minha empresa. Foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Porque a terceirização, ela facilita muito isso, porque muitas vezes o empreendedor, o empresário, é óbvio que a gente tem que ler e conhecer um pouco de tudo, porque a gente vai cuidar de um negócio. Sim. Né? Mas você não vai ser especialista em tudo. Sim. Não tem condições. Não tem como, eu sou bom em RH, eu sou bom em finanças, eu sou bom em logística, eu sou bom em processos, eu sou bom em vendas, Não, esquece. Esquece essa ideia de querer ser Superman. Não vai ter isso. Mas muitas vezes o problema do empreendedor é ele conseguir entender isso. Que da mesma forma que ele oferece um serviço, às vezes, para ser extensão dos braços, tem também extensão dos braços para ajudar ele. Então, assim, é só ele conseguir calibrar e entender o sentido dessas coas. E muitas vezes saber para onde ele quer ir, né? Exato. Eu acho que cabe, que é o que a gente estava falando no início. Cai lá atrás. O que eu quero? Exato. Onde é que eu quero? Onde eu quero chegar? Por que eu tô aqui? Porque eu só vou botar funcionários para trabalhar para mim e eles vão ficar, e olhe lá, se tiver toda essa estrutura aqui, ó, para ele. E aí eu vou levar mesmo, assim, o que eu sempre falo. Funcionário, como BPOs, as pessoas que vão trabalhar dentro de uma empresa, elas precisam ter estrutura. Sim. Para poder dar aquele resultado que precisa ser dado. Exato. E não é só estrutura de ferramenta. Não. É estrutura de comportamento, é estrutura emocional, é um conjunto de estrutura. Porque muitas vezes você fala, eu dou tudo para esse funcionário, ele tem um sistema excelente, ele tem vários benefícios. Tá, mas você já perguntou para ele, ele sabe onde é que você quer chegar? Porque muitas vezes é mecânico. Eu chego lá 8 horas, saio meio-dia, saio às 2, saio às 6. Chega uma hora que eu começo, o que eu tô fazendo na minha vida? E quando você falou... Pós-pandemia é pior.
E quando você falou Todo disso... mundo agora quer viver o hoje? Exatamente. E aí, uma pergunta que eu sempre... Pra quê, gente? Toda vez que eu chego numa empresa para montar um diagnóstico inicial, aí ele sempre traz esses aspectos, igual você falou. Ah, mas eu ofereço tudo, eu dou tudo. Tem ótimos benefícios, aqui é uma das melhores empresas para se trabalhar e tudo mais. Aí eu sempre faço uma pergunta-chave. Escuta aí, para você fazer também. Você já perguntou para a pessoa que você oferece se isso é importante para ela? Sim. E o que é que a gente ouve? Não. Ele nunca perguntou. Às vezes ele vai lá e coloca um monte de benefício no funcionário, ele gasta muito dinheiro, gasta um dinheiro que às vezes não tem necessidade, e se ele perguntar pro funcionário, sabe o que às vezes o funcionário quer? No dia do aniversário dele, ele não poder trabalhar porque ele quer estar com a família. Olha para você ver. Muitas vezes ele só quer um aperto de mão do dono da empresa. Exato. Muitas vezes saber quem é o dono é só para ele saber que eu existo aqui. E muitas vezes ele quer, olha, eu construí um projeto. Dá o reconhecimento para quem fez. Isso. Sabe? Não é a batidinha no ombro e falar igual muita gente gosta de falar, né? Igual minha mãe falava na minha época de escola, você não fez mais que sua obrigação. Não faz isso. Né? Porque isso mina o talento de uma pessoa. Isso mina mesmo. Né? Então, assim, identifica e olha para o ser humano e procura para ele o que é importante. Porque igual, por exemplo, agora, recente, sabe o que eu fiz mês passado? Eu cheguei pro pessoal da minha equipe e falei assim, gente, o que é que para vocês seria interessante para poder a gente melhorar mais ainda o nosso trabalho que a gente faz aqui? O que vocês acreditam que melhoraria a nossa produtividade, o engajamento mais ainda de vocês? Sabe o que eles me falaram? Falei assim, olha, por que a gente não pode ter um dia, por exemplo, liberado para trabalhar de casa? Opa! Aí eu falei, poxa, tá bom, vamos fazer. A gente fez o teste do primeiro mês, né? Fizemos lá a escala lá para todo mundo ter um dia na semana para trabalhar de casa. Deu certo, as pessoas ficaram super felizes. Falei, vamos mudar para 2 dias para poder ver se funciona? Funciona. Olha só. Né? E aí, muitas vezes, assim, claro que no meu caso, eu nunca tive nenhum tipo de bloqueio em autorizar isso. Mas por a gente trabalhar muito com pessoas, as pessoas queriam ficar no escritório para terem trocas, para estarem juntas, para terem contato, enfim, aquela coisa toda. E agora eles entenderam que a gente pode ter os dois. Pode ter os dois. Que pode ter os dois. E que isso facilita muito, porque, olha, terminei meu expediente, eu já estou na minha casa. Não, e que é importante você perguntar mesmo, né? A gestão, ela precisa estar consciente nisso. Porque não é só você recrutar, selecionar e jogar o funcionário lá. Sim. Precisa ter uma gestão ali de recursos humanos, uma gestão, quem está trabalhando diretamente com o funcionário, ela precisa olhar para isso, né? Para poder mantê-lo. Porque, olha, hoje é uma coisa que eu falo. Para você atrair é muito fácil. Porque você abre uma vaga em qualquer meio desse daí, ainda mais no meio que a gente vive hoje digital, você vai receber uma penca de currículo. Talvez de gente que não tem nada a ver com perfil, mas você recebe. Sim. Então, atrair não é o problema. O problema está em reter. Que aí está onde que é o gargalo de muitas empresas. Elas acham que é muito... Ah, não, mas já está aqui dentro, tá tudo certo, eu já finalizei a vaga. Não. Aí é que começa a trajetória. Aí é que começa a jornada do colaborador. Aí é que o desafio, de fato, inicia. Por quê? Porque, ok, ótimo, parabéns, você fechou a vaga. Você quer ela aberta de novo? É isso então, aí. ó... É um custo. Vamos trabalhar a jornada. Porque contratar, treinar, demitir, contratar de novo, olha o ciclo do gasto. É um custo. É um custo muito alto. Então, tem que trabalhar a retenção. Né? E assim, olha, eu vou te falar assim, toda vez que eu vou dar treinamento, eu falo, gente, pratique isso daqui, ó. Faz esses pormenores aqui, que muitas vezes não tem segredo. Vocês vão conseguir motivar, engajar cada vez mais o colaborador, ele vai querer ficar aqui. Ele não vai querer sair daqui por causa de R$50 a mais no salário. Ele não vai querer sair daqui por conta de uma flexibilidade maior na jornada de trabalho. Né? Quantas vezes eu mesmo já tive, né, antes de me tornar empreendedor, quantas vezes eu não tive a oportunidade de sair da onde eu trabalhava para ganhar, às vezes, o dobro e eu não quis sair. Eu não quis ir. Porque fazia sentido para mim aquilo que estava sendo oferecido ali para mim no momento, e feito por mim, pela minha carreira. Eu olhava e falava, poxa, mas se eu quebrar esse ciclo aqui, eu não vou colher esse resultado que eu quero. Não, calma aí, eu não vou sair, não. É isso. Estamos chegando no final, né? Poxa, já passou tão rápido, né? Não, voou, estão me avisando. Para a gente finalizar, você falou que no início você fez ali uma palestra com as tendências para 2024. Chegamos à metade de 2024. Já temos tendência para 2025? Olha, tem algumas que vão, na verdade, permanecer. Né? Algumas, por exemplo, como demanda por maior flexibilidade,
saúde mental e qualidade de vida no trabalho, né? Porque a gente não tem como separar o ser humano pessoal do profissional, ele é único. Uma né? pergunta, quando vocês fecham um contrato com a empresa, vocês trabalham essa questão da retenção também? Ou não? Isso depende do modelo do contrato que a gente fechar. Legal. Porque se for, por exemplo, só para recrutamento, aí não, ele encerra com o fechamento da vaga e aí a gente tem um período ali de 3 meses de acompanhamento que é dado Entendi. no contrato também. Entendi. Mas fora isso, não. Mas agora, quando é processo de consultoria, processo de BPO, aí sim. Sim, Aí tem todo esse processo até Legal. de construir, manter, ajudar e desenvolver tudo isso dentro da organização, né? Muito bom. Outra coisa que vai ser muito forte, diversidade e inclusão. Ah, Vai ser não, já está já sendo. está, né? Porque Diversidade é o que eu e inclusão. falo, a gente vive num mundo diverso, mas que muitas vezes não é inclusivo. Não é inclusivo. Né? Então, as empresas As vão ter que começar a se empresas- abrir a essa realidade. Mais ainda, né? Mais ainda. Porque por mais que a gente ache que as empresas estão abertas, ainda tem muito a fazer, né? Ainda tem muito, né? Eu sempre, eu olho, assim, eu juro pra você, eu converso com muitos amigos que são especialistas dessa área. Eu trabalho com essa temática há uns 6 anos só, mas tem amigos que já tá aí há 15, 20 anos. E essa questão da inclusão talvez seja até uma forma do recrutar de você manter, né? Exatamente. Porque você encontra bons profissionais, você encontra gente com muitas competências, habilidades ali, e você consegue... E Esse é o isso resultado. você consegue aumentar a capacidade que a gente chama de inovação das organizações, porque você traz pessoas que, com a sua bagagem, experiência, expertise, com as suas mentes, com as suas habilidades, conseguem trazer inúmeras mudanças positivas para dentro do negócio. Agora, se eu quero trazer todo mundo do mesmo jeitinho, do mesmo formato, com a mesma mentalidade, eu não vou sair do lugar nunca. Não Eu vou vai. continuar sempre ali. Outra coisa, inteligência artificial. Inteligência Nossa! artificial. Olha, eu sou apaixonado. Depois, se Eu você quiser também. marcar um tema pra gente Vamos. discutir Não, sobre a gente vai. inteligência artificial, Próxima porque temporada a gente vai... isso, olha, Vamos fazer vai isso ser sim. uma pegada gigantesca, até porque agora a inteligência artificial tá cada vez mais se aprimorando, melhorando cada vez mais. A gente já está conseguindo modificar uma série de processos que antes a gente achava que não poderia. Sim. Né? Hoje, dentro de recrutamento e seleção, por exemplo, desde o E início fora da a Van Gogh. racionalização de tempo, né? Sim, Pelo nossa, amor de Deus. olha, eu acabei de fazer Racionaliza um tempo que é uma coisa absurda, a inteligência artificial. Nós contratamos agora uma ferramenta de inteligência artificial, além da que a gente já utilizava, que agora eu coloco, por exemplo, a necessidade do meu cliente lá, ela me sugere uma descrição de cargo. Que legal. E aí, claro, né? Aí quem é especialista vai Tem ter que olhar, ler, olhar, não é validar. simplesmente- Não é simplesmente acreditar, tá tudo certo, não. Não. A gente sabe. E aí, com base naquilo Na dali... verdade, a IA é um longo papo. né? É um longo papo. É E um aí longo. você coloca lá o currículo do candidato, eu posso colocar até 10 de forma simultânea, ele dá para mim uma análise completa se aquele profissional é aderente ou não àquele perfil, ele coloca a justificativa, ele coloca a nota, ele Cara, coloca que legal, tudo, gente. tudo. E aí com a outra ferramenta que a gente tem, que é a de entrevista, que quando você entrevista o candidato, aí ela vai descrevendo todo o diálogo que foi acontecido com o candidato, você transfere isso para a inteligência, ela faz a compilação dos dados junto com aquilo que ela já trouxe, ela monta um documento completo. Olha, Que delícia. extraordinário. É Muito fora bom. do normal. Então, assim, são A são tendência algumas... é essa, né? É a inovação, são ferramentas aí com IA fortes. E também que dá uma vai olhada ajudar a que gente. o mercado global está olhando para o Brasil. Também. Então, isso daí vai ser algo muito bacana, porque os profissionais das mais variadas áreas de atuação vão poder ter oportunidades, porque o mercado Estarem. estrangeiro está olhando para o Está. brasil. E muitas vezes você Está não vai precisar nem deficiente sair. de gente, né? Tá. E aí ele olha para o Brasil, igual, por exemplo, profissionais de tecnologia. Sim. Por que é que o brasileiro está com dificuldade de contratar profissionais de Porque tá todo tecnologia? mundo lá Porque as fora empresas ganhando em estran- euro e dólar. Exato, euro e dólar. Então é isso que está acontecendo. Isso vai acontecer em todas as áreas. Legal. Então o mercado estrangeiro está olhando para o Brasil, então isso é bacana para poder a gente Pois também é. começar a analisar. Ai, gente, que pena que a gente vai ter que terminar, de verdade. Eu acho que a gente ficaria aqui, ó, umas longas horas Ficaríamos batendo mesmo. papo sobre gestão de RH. Sim. Faça as suas considerações finais, por favor, e aí eu agradeço você. Claro. Eu que quero agradecer de novo, mais uma vez, o convite. Foi um bate-papo sensacional. Me Foi, senti foi super à ótimo. vontade, né, para poder a gente fazer esse bate-papo. E aí, quem quiser me procurar, depois se conectar comigo, pode se conectar através do meu Instagram, que é o
Diego_Batista GP, né, no final de gestão de pessoas. Pode se conectar comigo lá pelo Instagram. E aí de lá ele já vai achar na minha bio o link das empresas, já consegue acessar fácil. Quiser trocar ideia, aí depois a gente se conecta por lá, pelo LinkedIn também, Diego Batista. E aí vai ser ótimo para poder a gente trocar ideia, que eu adoro trocar essas ideias, esses insights bacanas. Obrigado pelo convite. Obrigada a você, mais uma vez. Espero para uma próxima conversa, com certeza. Vamos encerrar mais um episódio da Domcast. Foi um papo incrível e eu espero que você siga o Diego, como ele falou. A gente vai colocar aqui todas as informações. Comente, espalhe, porque são informações extremamente úteis para outras empresas, para empreendedores que estão começando aí os seus negócios, a formar equipe. RH é um assunto muito sério. Muito obrigada mais uma vez e até o próximo episódio.